Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês, de poder estar novamente com vocês aqui. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Cabral. Então, gente, já podem ir ajudando a gente a comunicar sobre essa live, né? Se vocês puderem, que bacana ver tanta gente legal entrando aqui. Olá, olá. Boa noite, gente. Que bacana rever algumas carinhas aí. Muito bom. Obrigada pela presença. Por favor, eu já peço a vocês que possam compartilhar, mandar o aviãozinho para fazer o convite para outras pessoas que podem não estar se lembrando desse nosso encontro agora, para que a gente possa estar juntos aqui. Boa noite, então, para todo mundo que está entrando. Podem soltar os coraçõezinhos aí também, porque isso ajuda o Instagram a reconhecer a live e compartilhar com mais pessoas. Bem-vindos, quem está chegando agora. Gente, para quem não me conhece, né, eu sou Cássia Frade, idealizadora do Método AYAMA. E essa série de lives que nós estamos começando hoje novamente, ano passado, né, eu fiz uma série também, e essa nova série de lives que está se iniciando hoje, que é a temática, né, dessas lives, é a expansão do AYAMA, justamente para que vocês possam conhecer mais sobre o Método AYAMA, interagirem melhor com ele. Eu vou trazer aqui várias temáticas onde eu vou poder abordar vários aspectos que envolvem o universo do AYAMA, para que assim vocês possam ir construindo um entendimento melhor sobre o método, ok? Então, mais uma vez, para elucidar, AYAMA é uma palavra do sânscrito que significa expansão. E por isso, justamente, a gente colocou o título desse novo ciclo de lives como a expansão do AYAMA, né? Ajudar o AYAMA a ser mais entendido, a ser melhor compreendido, tá bem? Muito bem. Bem-vindos quem está chegando agora. Mais uma vez eu peço a colaboração de compartilhar a live com quem você gostaria que estivesse aqui conosco, participando desse momento, tá bem? Muito bom, gente. A temática de hoje é exercite-se menos, né? E foi bem proposital eu colocar essa forma de dizer, né? Exercite-se menos, para chamar a atenção de vocês. Podem ficar tranquilos que a minha ideia aqui não é fazer uma apologia ao sedentarismo, de maneira nenhuma, né? O sedentarismo, a gente sabe, né? Isso já é bem explicitado, que o sedentarismo é um dos grandes, ou talvez um dos piores atos contra a nossa saúde física e mental. Então, o sedentarismo é algo realmente danoso para a nossa vida, né? Então, não é isso que eu quero dizer. Não estou falando para vocês ficarem assentados no sofá, na frente da televisão e não se exercitar, né? Não nesse sentido. Realmente o convite é para que você se exercite menos, mas que, pelo contrário, ao invés de ficar parado, que você possa se movimentar mais. Então, nosso convite hoje de reflexão dentro do universo do AYAMA é essa. Essa é a reflexão que eu quero trazer para nós hoje. Exercite-se menos, mas movimente-se mais. Então, vamos começar do começo, bem do comecinho. Todos vocês, todos não, né? A maioria aí que está comigo, eu acredito que saiba que a minha vida foi construída no movimento. Comecei com a dança, quando eu era pequenininha, dancei, fui bailarina durante muitos anos.
e depois fui praticante de yoga, praticante de pilates, e aí acabei montando o meu estúdio de pilates e trabalho com pilates especificamente desde 2009, quando eu abri meu estúdio. Muito bem, então eu fui, como a Cássia é uma pessoa ávida por conhecimento, eu me adentrei de cabeça nos conhecimentos do método Pilates. Então, estudando a essência do método Pilates, estudando os livros de Joseph Pilates, o criador do método, né? Eu me deparei com várias reflexões, várias colocações de Joseph Pilates, que são colocações bem pertinentes e que sempre me chamaram muito a atenção, né? E eu, como boa bailarina que sou, de querer realmente seguir à risca o que eu devo fazer para fazer melhor, eu queria então entender melhor o método Pilates, entender melhor as falas de Joseph Pilates para seguir bem as orientações dele. Uma das orientações que ele nos deu foi essa aqui, gente. Olha só. Realize os seus exercícios com o mínimo de esforço e o máximo de prazer. Então, nessa fala dele, ele já traz uma ideia de não excesso. Mínimo esforço, máximo prazer. A outra fala dele, que também é bem interessante para a gente refletir, é: nunca repita os exercícios selecionados mais do que o número de vezes prescrito, pois isso vai prejudicar você muito mais do que te ajudar. Isso vai criar uma fadiga muscular venenosa e não há, olha isso aqui, não há razão para deixarmos os nossos músculos cansados. Essa é outra colocação de Joseph. E aí tem uma colocação dele que vem também de uma colocação de uma precursora, né, que veio antes de Joseph Pilates, que é Genevieve Stebbins. Genevieve Stebbins foi aluna, eu tô indo lá atrás, hein, gente? Genevieve Stebbins, mas um pouquinho de história é legal. Genevieve Stebbins era uma bailarina, uma artista, aluna de François Delsarte. François Delsarte era também um artista, ele trabalhava preparando bailarinos, cantores, atores para se apresentar no palco, trabalhar a postura, o corpo, né, a identidade física desses atores, desses bailarinos. Muito bem, ele foi uma figura tremendamente expressiva no século XIX, e Genevieve Stebbins foi aluna de François Delsarte e ela, gente, ela colocou no papel, escreveu o que François Delsarte, na realidade, não fez. François dava aulas, passava o conhecimento, mas ele não deixou nada anotado. E Genevieve foi a pessoa, então, que passou para o papel os conhecimentos de François Delsarte. E ela escreveu o Delsarte System of Physical Expression. Delsarte System of Physical Expression. Se vocês jogarem na internet, vocês vão encontrar. Esse livro, escrito por Genevieve Stebbins, de acordo com uma das biografias de Joseph Pilates, que agora até me falta o nome da alemã, eu vou lembrar, gente, da alemã que escreveu essa biografia de Joseph Pilates, agora me fugiu o nome. Mas ela cita que Joseph Pilates era um estudioso desse sistema de expressão física de François Delsarte. Então eu acredito que muitas dessas colocações que ele faz sobre exercitar-se com o mínimo de esforço e o máximo de prazer, não criar uma fadiga venenosa, não repetir os exercícios muitas vezes, pode vir, né, dessa leitura, desses conhecimentos de François Delsarte. Muito bem, aí tem um outro
nesse livro da Genevieve Stebbins, que é o seguinte, e que também é uma fala de Joseph Pilates. Ela diz o seguinte: não há equilíbrio entre corpo e mente quando a energia não está apropriadamente direcionada, resultando em movimentos desnecessários. Essa é a fala de Genevieve Stebbins. E Joseph Pilates traz algo muito semelhante quando ele diz que ao você se movimentar entre os exercícios, tenha cuidado de não realizar movimentos desnecessários, despendendo uma energia desnecessária. Vocês conseguem perceber que toda essa fala que eu acabei de dizer para vocês aqui está no sentido de não ter excessos, de não despender energia desnecessariamente? Vocês conseguem perceber isso, gente? Em se movimentar com o mínimo de esforço, o máximo de prazer, não criar fadiga, né? E buscar se movimentar com o mínimo de movimentos desnecessários. Pois é, gente. E aí, eu vou começar a entrar na temática de agora. A nossa sociedade, que bom, gente, que bom, fico feliz que vocês estão acompanhando aí, né? Essa base de entendimento, gente, eu sempre trouxe para o meu trabalho no estúdio de Pilates, né? No meu trabalho lá. Uma coisa que eu sempre priorizei muito foi realmente algo que para mim é fantástico na ideia de Pilates, que é fazer mais exercícios e menos repetições de cada, para não criar essa fadiga, para que o corpo possa ter a capacidade de se manter, de manter a sua organização. Hoje eu consigo entender melhor isso. Muito bem. Então, turma, eu estou dizendo para vocês agora, se exercitar menos. Sabe por quê, gente? Porque existe uma diferença muito grande entre exercício e movimento. Veja se vocês concordam comigo. Exercício e movimento são duas coisas muito diferentes. O exercício é isso aqui, olha. Isso aqui. A visão bem estreita, não é isso? É bem reduzido. Movimento, não. Movimento é um universo de potencialidades. Então, exercício diferente de movimento, porque o exercício é um movimento catalogado e enquadrado. O exercício é um pedacinho do movimento. É uma pequena coreografia. E que se você busca seguir aquele exercício, você vai fazer apenas aquele exercício quadradinho ali. Aí eu vou te perguntar isso. O nosso corpo é assim? Como é o nosso corpo, gente? Dentro desse universo fantástico da fáscia, a gente começa a ter uma visão muito diferente de corpo. Quando a gente vê os nossos músculos, né, o desenho dos nossos músculos nos livros, nós vemos uma figura ali bidimensional. A gente não tem a real ideia do que são exatamente os nossos músculos, né? E quando a gente começa a sair do livro de anatomia e começa a ver o corpo como ele é, quando a gente passa a perder a ideia de músculos e começa a ver o todo, ver o tecido miofacial, a continuidade miofacial ao redor dos nossos ossos, nós entendemos que o nosso corpo foi feito para se movimentar. Que o tecido facial, tecido conectivo do corpo, que envolve os músculos e os ossos, ele é multidirecional. O que significa que o nosso corpo ele é potencialmente desenvolvido para um movimento tridimensional com possibilidades muito ricas, gente, muito ricas. E quando a gente vai para o exercício, para a repetição de exercícios,
não é isso? O que acontece é que nós estamos perdendo uma grande possibilidade de oferecer ao corpo uma vivência de movimentos para a qual ele foi desenhado para fazer pela natureza, né? A Jana está fazendo uma colocação muito bacana aqui, né? O exercício é só corporal. Eu concordo com você, Jana, nessa ideia de entender o exercício como aquele quadradinho, né? Aquela coreografiazinha do corpo que você vai repetir. E eu gostaria de trazer para vocês aqui essa ideia de que o ser humano, o animal homem, o ser humano, ele é o melhor movimentador do planeta. Se nós formos nos comparar com outros animais, nós, os seres humanos, temos uma capacidade extraordinária de movimento. Nós ficamos em pé, sentados, de 4 apoios, deitados de barriga para cima, de barriga para baixo. Nós caminhamos sobre os pés, caminhamos sobre os isquios, caminhamos sobre as mãos. Nós podemos nos pendurar pelas pernas, podemos nos pendurar pelos braços. Nós somos os melhores movimentadores do planeta. Mas o que é que aconteceu conosco? Qual é a nossa história, né? A história da humanidade mesmo. O que foi acontecendo conosco foi que, ao passo que a gente foi vivenciando a evolução, quando a gente parou de... Vamos voltar lá atrás. Eu estou bem inspirada a falar um pouquinho mais na história hoje, porque isso nos ajuda a entender a real situação de hoje, né? Quando a gente era nômade, lá atrás, nos nossos ancestrais, a gente caminhava muito e colocava o corpo em vários movimentos porque nós éramos caçadores. A gente precisava de caçar para ter o alimento. Depois veio o advento da agricultura, quando se descobriu, não é, que era possível plantar os próprios alimentos. Exatamente, Fábia. Nós ficamos muito sedentários. Eu vou chegar lá. Vai me acompanhando aqui nesse raciocínio. Olha só. Nós começamos a plantar, paramos de nos deslocar, mas mesmo assim fazíamos muito movimento. Fomos nos amarrando e limitando os movimentos, Cíntia. Exatamente. Vai me acompanhando aqui. Nós começamos a não nos deslocar, criamos base fixa, onde a gente começou a plantar o nosso próprio alimento. Mas nessa plantação, a gente ainda tinha muito movimento, né? Se agachava, deitava no chão, né? Assentava no chão. Então, a gente ainda estava mais próximo da terra, mais próximo do chão e ainda explorávamos movimento. Mas com o advento da Revolução Industrial, do desenvolvimento da tecnologia, quando nós começamos a nos distanciar mais da natureza, viver em caixotes, não é? Como nós vivemos hoje, e eu já estou vindo agora para o século XXI mesmo, aonde nós desenvolvemos as tão famigeradas cadeiras e os tão famigerados sapatos. Nós nos distanciamos cada vez mais do movimento. Então hoje, gente, nós somos uma sociedade realmente doente de várias maneiras, dentre uma dessas razões que ajudam nesse desequilíbrio da sociedade, né, de todos nós, é a falta de movimento, o excesso de não movimento, o excesso de sedentarismo, ou melhor ainda, o excesso de ficar sentado. Porque olha para mim agora aqui, isso é muito legal. Não é simplesmente o sedentarismo, porque a gente pode ter uma pessoa que passe 5 dias na semana assentado de 8 da manhã às 6 da tarde na frente de um computador, mas nas segundas, quartas e sextas à noite ela vai para academia
Ele faz o pilates, ele faz musculação, ele nada, então ele não é considerado um sedentário. Sim ou não, gente? Veja se você concorda comigo. Ele não é sedentário, ele se exercita 3 vezes por semana. Ele vai lá na academia e nada. Ótimo, tá fazendo muito bem, beleza. Mas ele passa uma grande parte do tempo sentado, que é uma posição que realmente nós estamos assumindo como uma posição praticamente da nossa vida. Todos em busca de um conforto que nos limita e nos impede de explorar os movimentos. Exatamente, Fábio. Aí, vamos pensar aqui comigo. O problema não é tanto o sedentarismo. Olha como isso é louco. Não é tanto o sedentarismo que é o problema, mas sim a quantidade de horas que nós permanecemos sentados. Aí eu vou te chamar a atenção para um outro ponto. A gente acha que nós ficamos sentados, que a gente computa o tempo que fica sentado só quando a gente está trabalhando na frente do computador. Esquece o tempo que fica sentado na hora do almoço, na hora do jantar, o tempo que passa sentado no carro para ir para o trabalho, para voltar para o trabalho, ou sentado no ônibus, no metrô, não importa. Mas o tempo que se passa assentado, além daquele que você passa assentado durante o seu trabalho. Vocês estão percebendo, então, que o maior problema hoje é a falta de movimento e o excesso de tempo sentados em cadeiras que não estão ajustadas para nós. Além de passarmos essas horas assentados, estamos ainda com os pés amarrados em sapatos. Então, gente, essa condição em que a grande assoladora maioria da população vive, especialmente agora, nesses tempos tão estranhos e obscuros que a gente está vivendo, não é? A gente passa muito tempo assentado. E eu ouvi um professor falando algo que eu achei extraordinário. É exatamente, Rejane, e ainda descansa-se sentado também. Então, gente, o Universo Ayama quer abrir a sua visão para que você possa transcender essas ações e esses hábitos tão danosos, você transcender e você ajudar os seus clientes também a transcender esses hábitos danosos, mudando verdadeiramente atitudes, gente, porque somente nós somos capazes de cuidar do nosso corpo. Não é o professor que vai cuidar do seu corpo, não é o massagista, não é o fisioterapeuta, não é o médico, não é ninguém. Cada um de nós somos responsáveis pelo que faz com o próprio corpo, pelo que oferece ao próprio corpo. E nesse momento aqui, nessa live Exercite-se Menos, eu quero justamente chamar a sua atenção para transcender o hábito alguns hábitos, entre eles o estar sentado e o outro é de se exercitar. Então, entrando nesse raciocínio do exercício e do movimento. Já falei com vocês que, entendendo o corpo tridimensionalmente, pela multidirecionalidade da nossa fáscia, pela possibilidade de movimento articular que nós temos nos ombros, nos quadris, na coluna, nós precisamos nos exercitar, nos movimentar mais, a explorar a capacidade que o corpo tem de se movimentar, gente. E por isso, uma das coisas que o método Ayama prioriza é realmente de ajudar a gente a restaurar a naturalidade do movimento. Agachar, assentar no chão, rastejar, rolar, brincar, porque isso a gente não faz mais. Por quê? Porque a gente se exercita. Aí nós vamos para o estúdio de Pilates, nem vou falar sobre a musculação, né? Vou dar um exemplo mesmo no estúdio de Pilates. Que bom, Fábia, que você está de cócoras assistindo aí. Continua, eu infelizmente estou sentada na cadeira. Então, gente, olha só. Você vai para o estúdio de Pilates, aí mesmo dentro do estúdio de Pilates,
Você pode colocar o seu aluno para pegar a alça de mão, puxar para baixo e subir, abrir e fechar, dobrar e esticar. Você ainda está preso no padrão exercício, coreografia de exercício a seguir. E eu quero convidar você a transcender isso e explorar conexões de movimentos, conexões de exercícios. Você pode começar a pensar nisso. Conexões de exercícios que vão se somando, criando novos movimentos. Gente, essa questão de assentar, né, esse curso que eu tive com um professor lá nos Estados Unidos, eu me esqueci o nome dele agora, ele disse o seguinte: o sentar, the sitting is the new smoking, ou seja, sentar é o novo vício, né? Porque sentar é muito deletério, ficar sentado muito tempo é muito deletério. E nesse estado de estar sentado com os nossos pés fechados, né? A gente perde muito mobilidade nos quadris, perde muita mobilidade nos nossos tornozelos. E isso já vai criando uma limitação tremenda para a gente conseguir manter a funcionalidade no corpo, né? As pessoas não conseguem assentar no chão. E vocês sabiam que existe um teste que fala, né, sobre a questão da longevidade da pessoa, né, com a capacidade dela se assentar no chão ou não? Então, gente, para manter a funcionalidade no nosso corpo, ou seja, as capacidades que o corpo tem de se movimentar, nós precisamos movimentar o corpo dentro dessas capacidades que ele tem. Então é vital que a gente ofereça aos nossos alunos a possibilidade de agachar, de assentar no chão, de levantar do chão de maneiras diversas. Além disso, da gente estar criando possibilidades de movimento, nós estamos com isso estimulando também, e isso é riquíssimo, o nosso cérebro. Gente, o movimento físico, ele é um instrumento muito poderoso para estimular o nosso cérebro, a criar novas conexões. Como? Criando caminhos para executar aquele movimento, aprender um novo movimento. Então eu falo com os meus alunos no estúdio, né, nas minhas aulas de Ayama, vocês não estão aqui apenas para trabalhar o corpo, nós estamos trabalhando o corpo, estamos trabalhando a mente, estamos trabalhando o cérebro, porque nós precisamos de um cérebro ativo para viver bem também. Então, turma, o universo do exercício físico é um universo que ele é bom, ele é muito bom, porque ele nos tira do sedentarismo, mas ele pode se tornar melhor se nós incluirmos dentro dos exercícios. Não estou falando para você não seguir exercícios, não estou falando para você descartar o que você faz, nada disso. Eu estou falando para você adicionar, enriquecer o seu trabalho, trazendo possibilidades de movimento, estimulando a capacidade de movimento que o seu corpo tem, mantendo assim a funcionalidade, a amplitude de movimento dos seus ombros, a funcionalidade, a amplitude de movimento dos seus quadris e dos seus tornozelos. Por que é que eu falei sobre os pés, gente? Que a gente fica com os pés fechados em sapatos. Isso eu posso mostrar. Eu tô sentada na cadeirinha aqui, mas pelo menos eu tô pezinho no chão, ó. Eu fico hoje, gente, praticamente o dia inteiro descalça. No estúdio eu fico descalça. Fico completamente descalça, né? Aqui em casa, a mesma coisa. Se eu falar com vocês, se eu mostrar pra vocês a minha sapateira aqui, vocês vão falar que, assim, Cássia, isso não é uma sapateira de mulher. Não pode ser, porque eu nunca vi tão pouco sapato assim na minha vida. Gente, a gente vai mudando, né? A gente vai envelhecendo e vai mudando.
Mais do que envelhecer e mudar, a gente vai ganhando conhecimento e vai mudando, né? Então hoje eu tenho ali alguns chinelos que eu gosto muito. Que bom! Que ótimo, gente! Aqui em casa eu tenho os meus chinelinhos, minhas sandalinhas, né? E eu uso elas. Vocês acham que eu tô preocupada de sair com uma calça jeans e com um chinelinho transadinho? Não tô, não. Nem um pouco preocupada com isso. Eu tô preocupada com os meus pés. Porque, gente, os pés são a fundação do corpo. Os nossos pés precisam ter uma boa conexão com o chão, porque eles são a base de informação do corpo. A gente pensa que os pés, que a função deles, né, é de nos deslocar, de nos dar base, mas acima de tudo, a função dos nossos pés é informar ao nosso cérebro, é uma função sensorial, informar ao nosso cérebro como é que está a base do nosso apoio, para que o nosso sistema se organize, desde o nosso sistema vestibular até o nosso sistema tensional, para que a gente não caia. Então, os nossos pés precisam ter uma boa conexão com o chão. Mas pés assim, olha, não tem boa conexão com o chão. E nós precisamos deixar os nossos pés respirarem. E é por isso que no método Ayama eu trabalho tanto com os meus alunos, os pés, os dedos, a expansão dos pés, dos dedos, a mobilidade do tornozelo. Um tornozelo que não tem boa mobilidade, gente, vai repercutir em quadris que também não têm boa mobilidade, que por sua vez também vai comprometer o equilíbrio do corpo. Um pé que não se aterra bem no chão, não é? Não oferece boa conexão, que não tem uma boa mobilidade de tornozelo, é um prato cheio para você, em qualquer desnívelzinho, torcer o tornozelo e cair. Por quê? Porque o seu tornozelo não responde bem ao movimento. Por quê? Porque ele não se movimenta. Seu pé não se movimenta. Então, gente, meu objetivo aqui hoje é realmente estimular você a se exercitar menos, mas a se movimentar muito mais. E se movimentar muito mais não quer dizer o excesso de repetir muitas coisas. Não, porque eu sou bem adepta ao que Joseph Pilates disse. Não queira se movimentar criando uma fadiga venenosa. Esse é um outro ponto, gente, que eu vou entrar agora, né? Qual é o conceito de movimento que nós temos, de exercício que nós temos na sociedade hoje? Vê se alguém me responde enquanto eu vou molhar minha boca aqui um pouquinho, gente. Qual é o conceito de exercício que nós temos na nossa sociedade? Desde anos, vamos colocar lá desde a década de 80, especialmente, a década de 90, quando foram criadas as grandes cadeias de ginásticas. Qual é a temática do trabalho físico, do exercício físico? Força. Que mais, gente? Diga lá pra mim, eu gosto que vocês participam comigo. Qual outra a temática? Força, vai transcendendo aí. Vamos olhar a boca de novo. Séries de repetição, exatamente. O trabalho de força, de séries de repetição, carga. Muito bem. Exercícios condicionados, repetições e séries, repetir. Aí eu vou colocar outra fala, exaustão, né? Preciso levar ao corpo a exaustão, desafiar o corpo, exercícios rápidos, acelerados, né? Só nessa vibe de consumir caloria, porque a estética é o mais importante. E vem assim até aqui, até o século XXI. Mas isso já está num processo de mudança bem bacana. Mas nós temos essa ideia, essa fala, gente, que eu acho ela muito impactante, essa palavra, vamos malhar o corpo. Ei, Fred, aeróbicos loucos, dor muscular é boa, não é louco isso, gente? Né? Eu preciso sentir dor depois do exercício, isso existe até hoje no século XXI.
Tanta evolução aconteceu, mas as pessoas ainda são presas na crença de que o exercício precisa ser difícil, precisa ser pesado, que eu preciso ficar doendo depois. Exatamente, Claudinha, no pain, no gain. E aí, o que acontece? A gente malha o corpo. Gente, malhar o corpo, vocês não lembram de outra coisa não? Malhar o Judas. Eu acho essa palavra terrível. Eu sempre achei essa palavra terrível. Vou malhar, né? Vou malhar o corpo. E o Ayama é totalmente contra o malhar. A gente não malha o corpo, gente, nos conceitos de Ayama. A gente não desgasta o corpo, a gente não faz o corpo doer. A gente não cria excessos para o corpo. Nós somos parceiros do corpo. A gente começa a entender que nós precisamos ajudar o corpo, porque ele é um instrumento muito fundamental para nós. Então é uma mudança de conceitos. No método Ayama, nós temos uma grande mudança de conceitos, uma transposição de crenças limitantes que nos fecham apenas no conceito físico da estética, de conseguir força, de conseguir um corpo durinho, né? A gente transcende isso. Nós transcendemos isso. Por quê? Não é nada por uma ideia zen, não, gente. Não é nada disso. Sabe por quê? Um convite ao movimento, Giovana, isso aí. Gosto dessa fala, um convite ao movimento, gosto muito. Mas o que acontece, gente, é que nós queremos, né, preservar a energia do corpo, não desgastar. Nesses exercícios, nessa ideia de malhar, de levar ao corpo a exaustão, de trabalhar a força, no pain, no gain, né? Que eu vejo muitas pessoas trazendo também para o universo do Pilates, né? Na ideia de que precisa conseguir força, vai mais um pouco, vai mais uma. Não, tem que ser difícil. Nossa, minha aula hoje foi difícil demais, né? A gente tem isso, essa ideia de que a gente tem que conseguir um corpo perfeito, né, gente? Isso nos leva a cometer excessos. E uma das falas do Joseph Pilates é que nós devemos, então, evitar a fadiga venenosa, que não vai trazer benefícios para nós, traz toxicidade para o corpo e, além disso, desgasta a nossa energia vital, né? Cíntia tá colocando aí, após a prática, se sentir energizada e não desgastada. Exatamente, Cíntia. Por isso, a minha pergunta para você é, dentro desse mesmo âmbito de pensamento, você se exercita ou se energiza? Qual que é a sua vibe? É se exercitar, exercitar o corpo ou energizar, aumentar sua vitalidade, seu vigor e a sua energia interna. Porque para a gente fazer isso, aumentar a nossa vitalidade, nós não precisamos de excessos. Muito pelo contrário, o excesso nos desgasta, faz a gente terminar o treino exaurido, né? Eu já fui, né? Já trabalhei muito com musculação, eu sei o que eu tô falando, né? De terminar um trabalho exaurida, né? Desgastada. Muito bem, gente. Que bom vendo vocês todos aí colocarem energizar, né? Porque quando a gente trabalha com a fáscia, especialmente, agora eu vou entrar no âmbito da fáscia, a ideia de que a fáscia é um sistema de transmissão de força e que ela, portanto, transmite força, ela transmite movimento, ela transmite energia, né? Então, se a gente der abertura para a fáscia conseguir transmitir a força, para que os corpos comuniquem-se bem internamente, nós não precisamos fazer força. Liberar o fluxo de transmissão da força pela fáscia é liberar fluxo de energia. Quem faz Ayama comigo sabe disso e sente isso, porque a gente sente o corpo vibrar, sente o corpo se aquecer, e sente uma sensação tão revigorante no final que você fala assim, eu tive alunos que falaram assim comigo, Cássia, eu cheguei aqui no estúdio
completamente desgastado, quase que eu não vim de tão cansado que eu estava e eu terminei agora. A sensação que eu tenho é que eu posso ir para a balada de tão revigorado que eu estou. Eu acredito nesse movimento que transcende o corpo, mas que usa o corpo para energizar o corpo, o próprio corpo, para elevar a nossa energia vital, para nos trazer disposição e vida, né, gente? Disposição e vida. Então, o meu convite para vocês hoje é realmente que vocês possam refletir a respeito disso. Como está a minha prática? Eu me movimento ou eu me exercito? Eu possibilito ao meu corpo novas possibilidades de movimento? Ou eu estou apenas repetindo coreografias para ficar cada vez melhor naquele movimento que eu estou repetindo sempre? Mais uma vez eu digo, não estou falando que isso é errado, eu estou falando que você pode melhorar, porque a gente sempre pode fazer melhor, né? Quando eu ouvi você falar pela primeira vez, já adorei, quero conhecer mais. Ô, querida, que coisa bacana, fico feliz. Obrigada, Giovana, fico feliz também, gente. Eu adoro estar aqui conversando com vocês. E vocês podem ter certeza que o que eu falo aqui, eu falo do meu coração e da minha vivência, sabe, gente? Eu só falo daquilo que eu vivencio. Eu só falo daquilo que é real na minha vida através da minha experiência, né? Então, turma, para a gente refletir sobre isso, se você está se exercitando ou se você está se movimentando, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: eu estou me movimentando de forma a me energizar ou eu estou me movimentando a ponto de desgastar e minar a minha energia vital? Vamos pensar sobre isso, gente. Sabe por quê? Porque na realidade nós precisamos ajudar o nosso corpo para a gente viver melhor. Isso é fato. Isso eu entendi claramente depois que eu entendi que o corpo ele tem uma inteligência interna, que o corpo sabe o que fazer, que o corpo sabe, aliás, melhor do que eu o que ele tem que fazer. Então a minha obrigação é de apenas ajudar esse instrumento extraordinário a cumprir o papel dele, que aí ele vai me devolver com saúde, integridade, bem-estar, disposição, que é isso que eu preciso para viver a minha vida dentro daquilo que eu tenho que fazer. Que bom, querida, isso aí. Então, amor em expansão. Eu achei isso tão legal. Uma amiga minha que faz aula comigo, ela disse o seguinte, né? Quando eu falei com ela do Ai ama, ela falou: pois é, Cássia, aí ama, né? É amor ao corpo. Eu adorei isso. Ai ama, aí ama. Aí você ama o seu corpo, porque você respeita o corpo, porque você dá a ele exatamente o que ele precisa para dar a você saúde, bem-estar, disposição, vitalidade, que é o que a gente precisa para também conseguir uma mente mais equilibrada, uma mente mais tranquila e a gente se livrar da ansiedade. Então essa é a proposta do Ayama, ser real parceiro do corpo, não malhar o corpo, né? Mas oferecer a ele o que ele precisa. Uma das coisas que o corpo precisa, porque o porquê ele foi criado para o movimento. Então o corpo precisa de movimento. Gente, vocês concordam comigo nisso? O corpo precisa de movimento. Movimento, não exercício. Basicamente o corpo precisa de movimento. Agachar, levantar, ajoelhar numa perna, ajoelhar na outra, rolar, rastejar, né? Se pendurar. Nós precisamos de movimento, gente. E sabe que esse movimento, né, variado, ele traz, sabe o que ele traz para os alunos, gente? Ele traz isso aqui, ó, sorriso. As pessoas começam nossa, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Nossa, eu tô conseguindo fazer. Não, Cássia, parecia que era difícil, mas não é não. Então é tanta coisa bacana que surge, que a ideia realmente é fazer as pessoas se sentirem joviais. A capacidade de movimento faz as pessoas se sentirem joviais. Eu tenho uma aluna, Heleninha, que bom que você está aqui. Eu tenho uma aluna, gente, muito legal,
que ela tem 70 anos. 70 anos. Ela começou a fazer aula comigo em 2000 e... Eu abri o estúdio em 2009, ela começou a fazer aula comigo em 2010. Ou seja, ela tinha 60 anos, né? Cheia de limitação. Aí ela foi fazendo pilates, na época que eu só tinha pilates, né? Ok, foi melhorando uma coisinha aqui, outra ali, mas ainda era bem limitada. Gente, quando em 2016 eu comecei a trazer o Ayama para as práticas, ela hoje, com 70 anos, ela consegue fazer muito mais coisas do que ela fazia com 60 anos. Uma delas, claro, é se assentar no chão e se levantar sem a minha ajuda, sem a ajuda de escoras para se levantar. Uma pessoa de 70 anos que, ao invés de ter as suas dificuldades aumentadas para fazer os movimentos no dia a dia, pelo contrário, ela teve essas dificuldades reduzidas. Ganhou então funcionalidade com a prática do Ayama. Aí ela fala assim comigo: nossa, Cássia, eu tô tão feliz porque eu tô entrando no carro e saindo no carro sem nem precisar apoiar a minha mão em nada. Isso me traz uma sensação de jovialidade, né, Cássia? A gente se sente jovem. Olha que maravilha é você ouvir uma pessoa de 70 anos falar que está se sentindo jovem, né? E com aquilo que você está oferecendo para ela. Aí eu disse para ela assim: minha querida, você envelheceu cronologicamente, mas você rejuvenesceu biologicamente. Seus joelhos, seus quadris, seus tornozelos hoje funcionam muito melhor com 70 anos do que funcionavam quando você tinha 60. Gente, isso é maravilhoso. Isso é Ayama. É o poder da expansão, né? Porque é uma coletânea de ações que a gente tem dentro do método Ayama. Não é uma ação só. Não é simplesmente movimentar aleatoriamente, né? É uma coletânea de ações que a gente tem dentro do método que vão se somando, ações que se somam, que se potencializam para ajudar, para conseguir isso, que uma pessoa praticante assídua de Ayama comigo, que ela consiga rejuvenescer verdadeiramente, né? Conseguir mais capacidade de movimento. É isso, gente, é uma alegria para uma pessoa que está ficando mais velha sentir que as condições dela não estão deteriorando. Isso não é maravilhoso? Eu também quero, querida, saúde e longevidade. É isso aí. Ah, obrigada, querida. Olha, uma das coisas que eu busco priorizar na minha vida, sempre priorizei, é o cuidado do meu corpo. Eu sempre considerei que a gente cuidando do corpo, nós estamos honrando a Deus. Eu honro muito a meu pai, sabe? Sempre, sempre. Porque o corpo me foi um presente, me foi dado, né? Um corpo perfeito. Então eu tenho a obrigação de cuidar dele. E eu reconheço que eu sou a única responsável por fazer o meu corpo ficar bem. Não é a receita do médico, do nutricionista, não é o psicólogo, não é o fisioterapeuta, não é o personal trainer, não é. Sou eu, é você. É você, são as suas escolhas, suas atitudes no dia a dia, gente. E eu digo, nossa primeira casa, exatamente, essa casa é onde eu passo 24 horas por dia. Ela tem que ser confortável, gente. E hoje, infelizmente, nós vemos uma grande epidemia também, né? De dores, de desconfortos. É raro você encontrar uma pessoa que não está com um problema, que não está sofrendo com uma dor, que tenta resolver e não consegue resolver. Por quê? Porque não se movimenta. Porque não se movimenta bem. Porque não se movimenta com expressão. Porque não respeita a natureza do corpo e porque não relaxa, né? Isso aí vai ser uma temática para uma outra live para frente. Mas hoje eu quero trazer para vocês então essa reflexão de que nós precisamos nos movimentar mais, nos exercitar menos, respeitar a natureza do corpo que foi feita para um movimento amplo, para um movimento muito vasto, para muitas possibilidades de movimento.
que a gente se exercite menos, que fique menos preso, né, em roteiros de exercícios e procure criar possibilidades dentro desse roteiro de exercícios, né, que a gente ofereça possibilidades aos nossos alunos de pensar diferente, gente. As pessoas precisam pensar, precisam arrumar estratégia para construir aquele movimento. Isso é coordenação corpo-mente. Isso é coordenação cérebro e corpo. E isso é estimular a pessoa, o ser, né, de forma integral. Muito bem, gente. Nem sei que horas são, vocês acreditam? Eu esqueci o meu relógio. Alguém me informa as horas aí, que se eu mexer aqui, eu acho que eu fico com medo de cair. Se já tá acabando, eu vacilei aqui de não trazer o relógio junto. Mas então, acho que eu coloquei hoje para vocês aqui tudo o que eu gostaria de falar, né? Não, já acabou. Tá quase acabando, aliás, né? Então já tá no finalzinho mesmo. Eu espero que vocês tenham me acompanhado aqui, né, nesse raciocínio de que eu não quis fazer ninguém apologia ao sedentarismo, fique parado, não. Mas busque, ao invés de se exercitar, busque... Obrigada, gente. Busque se movimentar, né? Aquela ideia de só nadar, só fazer pilates, só fazer yoga, só fazer musculação. Não, né? Vamos estimular as pessoas a buscarem outras formas de movimento também. Ah, mas as pessoas não têm tempo para isso? Ofereça para elas isso no seu trabalho. O Ayama vem com uma ferramenta para ajudar você a oferecer isso para as pessoas, tá bem? Muito bom, gente. Muito obrigada a vocês que estão aí me trazendo essas mensagens muito bacanas. Muito obrigada pela presença, pela participação. Então, na quarta-feira nós vamos ter outra live. Nossas lives serão às segundas e quartas-feiras. Eu vou estar com vocês aqui para expandir o universo do Ayama, para que vocês possam continuar, né, conhecendo mais, entendendo mais a proposta do método e possam então começar a se sentir atraídos a entrar nele e a entrar nesse universo da expansão, tá bem? Muito obrigada, que bom, fico feliz que vocês gostaram, que acompanharam bem. Feliz demais de ver os nomes, pessoas muito queridas que me acompanham sempre. Muito obrigada. Gratidão também a vocês pela companhia, pela presença. Na quarta-feira, então, 9 e 10 da noite, nós vamos estar aqui e eu vou fazer também lives com pessoas que participaram dos workshops Ayama, né? Para que vocês tenham também o conhecimento da vivência dessas pessoas conosco dentro do universo do Ayama. Gente, boa noite. Fiquem com Deus, fiquem na luz, fiquem na paz, ok? Um beijo grande no coração de todos. Obrigada mais uma vez pelo carinho. Amém, Fábia. Amém. Muito obrigada, querida. Um beijo. Ah, peraí, deixa eu falar uma coisinha rápida aqui. Lembrem-se dos webinários com a Karen Loher. Gente, Karen Loher é uma mestra para mim, se tornou uma grande amiga, né? É uma pessoa que traz um conhecimento maravilhoso e eu fico muito feliz de estar em parceria com ela e de poder trazer o trabalho dela para vocês. Então, façam um esforço. Se não puderem participar dos 6 webinários, gente, participe de um, participem de 2, mas tentem participar. É uma grande profissional. Eu viajei 5 vezes para o exterior para estar com ela. 5 vezes. E vocês vão poder estar junto com ela dentro da casa de vocês. Aproveite essa oportunidade. Não deixa passar. Tá bem? Eu falo isso porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Tá bem? Então, beleza. Beijo grande. Até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!